Muito bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Que hoje o Senhor te abençoe cada vez mais a sua vida. Em nome de Jesus, é um prazer ter você aqui comigo nessa manhã. Uma manhã de domingo, hoje, dia 4 de fevereiro de 2026. É um prazer ter você comigo nessa manhã. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, meu irmão. Deus abençoe. Como você está nessa manhã? Diz pra mim. É isso aí, Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Como que você está, irmãos? Você tem buscado ao Senhor Deus em nome de Jesus verdadeiramente, né? Você tem clamado e buscado a presença do Senhor? Hein? Diz pra mim. Começa agora Café com Cristo. Café com Cristo. É isso aí, é um prazer ter você comigo aqui nessa manhã, irmãos. Glorifique e exalte ao Senhor, porque o Senhor é bom e o diabo não presta, meu amado. O Senhor é bom e o diabo não presta. Vem ser feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Essa é a sua rádio. Play Gospel Web. É isso aí, irmãos. Nosso projeto de rádio tá no ar, né? Tem uma no ar, tem uma outra que tá vindo aí, em nome de Jesus, tá bom? Aí logo você vai ter mais novidade pros irmãos aí que estão com a gente, né, amados? Faz 2 anos, para mais de 2 anos, na verdade, que fazemos esse programa matutino, né? Demos uma parada nesse ano de 2025, mas estamos retornando, né? E peço a você que curta, compartilha e se inscreva nesse canal, em nome de Jesus, para que alcance mais vidas, mais pessoas que querem compromisso com o Senhor, amados. Deus abençoe, vamos que vamos. No coral vamos cantar. Você tem buscado e clamado ao Senhor, irmãos? Diz pra mim. Você tem clamado a presença do Senhor Jesus Cristo em sua vida? Você tem buscado a presença do Senhor? Porque tudo que o Senhor Deus faz é bom, perfeito e agradável. Sempre eu falo aqui, né, amados? Que o Senhor é bom e o diabo não presta, né? Nessa manhã, vamos falar bem a verdade, irmãos. Nessa manhã, ou nesse início de ano, né? Nós estamos só no 4º dia do começo do ano, em que você planejou muitas coisas. No dia de ontem, né? Nós vimos falar da prisão do Nicolás, né? Maduro. Muitas coisas têm para acontecer nesse dia, nesse ano, nesses últimos dias, vamos colocar assim dizendo. Você tem planejado, você tem colocado as suas orações diante do Senhor. Você tem buscado a presença do Senhor Jesus Cristo. Você tem clamado ao Senhor Deus, pedido ao Senhor para que entre em sua vida e transforme a sua vida, irmãos. Você tem pedido direcionamento para o Senhor naquilo que você tem sonhado, tem buscado. Você tem colocado o Senhor na frente de tudo, em primeiro de tudo, né? A palavra do Senhor já está falando que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e havia rumores de guerra, terremoto, maremoto, muitas coisas vão acontecer nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo nos dias, né? Estão vivendo praticamente já nos finais dos dias, né? Para nós o Senhor pode chamar a gente amanhã, ou um de nós daqui a pouco, e a gente não sabe se nem vai acordar, né? Ontem também estava falando com um pastor sobre a grande tribulação, e ali, né, nós colocamos uns pensamentos, algumas ideias, algumas coisas que tendem a acontecer, cada um expondo, né, a sua teologia, a sua ideia, né, de salvação, aquilo que o Senhor tem colocado em cada coração, a expressão de Deus tem trabalhado em nossas vidas. E você? Você tem colocado o Senhor na frente de tudo, né? Você tem buscado verdadeiramente a presença do Senhor Jesus Cristo? Sabemos nós que os dias estão se findando, que muitas coisas estão acontecendo. Você tem clamado ao Senhor Deus, você tem pedido ao Senhor que entrar com recursos em seu favor, a seu favor. Você tem buscado a presença do Senhor Jesus Cristo para a sua vida? Irmãos, se você não tem buscado, comece a buscar a presença do Senhor, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável, meu amado. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável.
Sabia disso? Ah, mas pastor, você está falando de finais de tempo, você está falando que o Senhor faz tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Sim, é verdade, Ele faz tudo isso para Ele, por Ele, para Ele, né? Nós temos que buscar verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, né? Entregar nossas vidas a Ele em nome de Jesus, porque tudo que Ele faz é bom, né? Tudo que o Senhor faz, mas tá, irmão, está doendo, Ele tá chamando atenção, é bom? Sim, é bom sim, porque até o Pai repreende a que Ele ama, e o Senhor tem falado nos últimos dias, falado em nossas vidas, em nossos corações, derramado o seu poder em nós. Ele tem nos alertado, Ele tem colocado em nós um espírito de adorador, que nós adoramos Ele em espírito e em verdade, amados. Então buscamos ao Senhor Jesus em nossas vidas, né, irmãos? Vamos pôr um louvor, já que eu volto já. O inimigo tenta laços e embaraço. O seu dia mais abençoado. Pra me Programa envergonhar. Café com Ei. Cristo. Mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Programa Café com Cristo. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, não. Sabe por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma a fome. Quero ouvir aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É esse craque. Fez a tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. É isso aí, irmãos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vamos para uma palavra, irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor possa tocar a sua vida, a minha vida cada vez mais, né, amados? Que assim nós buscamos verdadeiramente o Senhor e a sua justiça, né, irmãos? Agora, no programa Café com Cristo, você ouve Um Minuto com a Palavra de Deus. Amados, nós sabemos que, como falei aqui no começo, que os últimos dias já está acontecendo, já está se findando. E eu estava vendo, né, lendo, estudando, nesse meu momento que eu tenho, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 6, fala assim: não durmamos, pois, como os que demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Porque o que dorme, dorme de noite, e os que embebedam, embebedam de noite, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, né? E aqui nesse versículo também fala sobre, o versículo 4 também fala, né, amados? Sobre a vinda do Senhor. E do versículo 15 do versículo 15 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses fala assim: dizemos nós, pois, isto é pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. Amados, nós estamos vendo nos últimos dias que os acontecimentos estão acontecendo. Nós estamos vendo que tudo aquilo que o Senhor tem falado em sua palavra, nos dias atuais e qual que nós vivemos, o Senhor está concretizando, as coisas estão acontecendo. E nós temos que buscar o quê? O reino dos céus, viver em santidade com o Senhor, viver ali buscando a presença do Senhor, para que o inimigo das nossas almas, ele não nos toque, ele não venha causar dano algum em nossas vidas. Temos que buscar viver em santidade com o Senhor, fugir de tudo aquilo que é mal, fugir de toda aparência daquilo que nos leva para longe do Senhor, né? No capítulo no capítulo 5, né? Ainda no versículo 16 fala assim: regozijai-vos sempre. No 17 fala assim: orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E nós sabemos, irmãos, que o Senhor nos manda, né, numa ordenança, uma normativa, fala assim que orai sem cessar, porque nós temos a intimidade com o Senhor de orar e ser ouvido por Ele. Sabemos que Ele está atento ao ouvir a oração do justo, que Ele não despreza a oração de ninguém, né? Ele não despreza a oração. Você sabe que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, e nós sabemos que quanto mais buscamos a presença do Senhor, o inimigo, ele não tem o poder sobre nós. Não tem uma brecha que ele vai entrar e vai tentar destruir a nossa vida, destruir a minha vida, destruir aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, se eu buscar verdadeiramente a presença do Senhor Jesus Cristo, porque tudo o Senhor, Ele faz a favor dos seus. E se nós estamos com Cristo Jesus, irmãos, não temos o porquê de duvidar ou ficar sentirmos enganado por algo, porque o Senhor, Ele, no seu tempo, Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai fazer aquilo que Ele falou, né? Aquilo que Ele designou a ser feito. Aquilo que Ele predestinou, o que Ele estava falando que vai fazer, o que vai cumprir. O momento o qual a gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas sabe que a vinda do Filho do Homem vai vir, né? Nós sabemos disso. E como fala no versículo 14 da capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, fala assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, que os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Está falando da ressurreição daqueles que morreram em Cristo Jesus, né? Irmãos, e no versículo 16 fala assim: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Amados, o que você está esperando para buscar a presença do Senhor?
O que você está deixando para esse ano que só começou, só foi dado um play, só foi dado ali, né, o inicial. O que você está planejando para chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo? Sabemos nós que a vinda dele está à porta. Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Ele fala assim em Apocalipse, né? O Senhor opera, irmãos. Mas qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua petição? Qual é aquilo que você precisa esclarecer em sua vida para você chamar a atenção do Senhor, para que as coisas aconteçam no seu tempo? Não é no seu tempo, tá, meu querido? Desculpa falar, você pode até planejar muitas coisas, mas sim é no tempo do Senhor. Mas pastor, heresia que você está falando? Não, não é heresia. Nós planejamos, nós arquitetamos, nós estudamos, mas é sempre no tempo do Senhor. Sempre é no tempo dele. As escolhas nós fazemos, sim. Ele deu o livre-arbítrio por isso. Nós escolhemos aquilo que nós queremos. Céus, infernos, certo, errado, bom, mal, isso nós escolhemos. Mas existe um tempo em que nós temos que respeitar esse tempo. Muitos de nós não respeitamos o tempo. Que vai entrar o Kairos, o Cromos de Deus, muitas coisas. Mas nós não respeitamos o tempo do Senhor. Mas ele fala assim, mas ele é um Deus, por que ele precisa de tempo? Amados, não é ele que precisa. Você que precisa. Simplesmente não é ele. Mas é você. É o tempo de receber, o tempo de falar, o tempo de fazer. Mas não posso postergar, pastor, que eu não posso procrastinar também. Tá, ninguém está falando para você fazer isso. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é isso que fala a Bíblia? Não é isso que fala a Sagrada Escritura? Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de tantas coisas, irmãos. E por que nós estamos duvidando do poderio de Deus? Daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas? Daquilo que Ele é capaz em fazer? Eu gosto dessa palavra assim, vinde a mim, vós que está cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não é isso que fala a palavra? Quanto mais nós buscamos de Deus, irmãos, quanto mais buscamos a presença do Senhor, nós nos fechamos, nos blindamos e não deixamos nada ser infiltrado nessa armadura em que nós colocamos. Nada entra, nada infiltra, porque nós estamos com a armadura do Senhor, uma armadura espiritual. Pense você como fosse um guerreiro, né? Imagine você como um guerreiro, com espadas, escudos, armadura, capacete, todo ali o armamento, a estrutura de um soldado pronto uma batalha. Agora imagine no mundo espiritual isso. O que o Senhor, ordenando os seus anjos ao seu respeito, Ele pode fazer por você? O que o Senhor pode fazer em sua vida se simplesmente você entregar a sua vida para o Senhor, declarar o seu amor por Ele, entregar a sua vida a Ele, porque Ele pode fazer, Ele pode operar, Ele pode em sua vida coisas impossíveis acontecer, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas sim daquilo que se espera. A fé também significa paciência, espera, tempo, porque não enxergamos, mas acreditamos em alcançar, em adquirir, em construir, em fazer. E nós sabemos que a Sagrada Escritura fala assim que o reino dos céus é conquistado à força, mas como? Eu vou brigar com o Senhor, com os anjos do Senhor, vou fazer que nem segurar na perna do anjo? Não, ninguém está falando isso.
é tomado à força porque você tem que se humilhar cada vez mais. Mortificar a sua carne. Parar com as impurezas deste mundo, deixar de lado e buscar cada vez mais a presença do Senhor. Ninguém falou que ia ser fácil. Todo mundo sabe que vai ser difícil. Mas nós buscamos verdadeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Buscamos verdadeiramente estar com o Espírito Santo de Deus que pode operar em nossas vidas, em que nós não perdemos o foco de achar que somos maioral, somos ali algo importante. Somos algo importante, mas mais do que importante, não, somos simplesmente criaturas feitas por um Deus tremendo e todo-poderoso. Somos simplesmente pessoas que sonham, planejam em construir, em adquirir. Somos pessoas que, limitadas sim, mas existe um Deus que opera, que tudo pode fazer. O impossível Ele pode fazer. Então temos que clamar e buscar este Deus Todo-Poderoso. Por mais que é início de ano e muitas coisas acontecendo, mas nós sabemos que a nossa confiança e a nossa certeza tem que estar no Senhor, tá bom? Esse foi o devocional de hoje, foi longo, mas creio eu que foi edificante para a sua vida, para a minha vida, que o Senhor possa operar e o manifestar da sua glória, irmãos, possa nos trazer para nós bênçãos sem medida, bênçãos para a nossa vida, que nós venhamos conquistar o reino dos céus, que nós venhamos entregar a nossa vida ao Senhor, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele é fiel na vida daquele que é fiel para com Ele. E o Senhor, Ele age em cada vida e em cada coração que queira verdadeiramente buscar a presença dEle. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Em nome de Jesus, foi um prazer ter você comigo nesta manhã. Que o Senhor possa operar em sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Que o Senhor age em cada detalhe, irmão. Não perca a fé, não perca a esperança. Busque verdadeiramente o Senhor e a sua justiça, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável, meu amigo. Sabia disso? O Senhor, Ele age em corações, em verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Jesus, tu és santo, me refaz, Senhor. Você acabou de ouvir Café com Cristo. Café com Cristo. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Deus abençoe. Jesus, tu és santo, me refaz, Senhor.